essa relação que nós mantemos com o resto do mundo tem um registro contábil, que é o balanço de pagamentos. É nesse balanço de pagamento que estão todas as transações econômico-financeiras realizadas por quem mora no país com aqueles dos demais países, né? Então, nós temos algumas contas que compõem esse balanço de pagamentos, ok? Vamos lá. Primeira conta, balança comercial, que é a relação daquilo que foi exportado com aquilo que foi importado. Exportação menos importação, balança comercial. Olha, deu superávit na balança comercial. O que isso representa? Exportou mais do que importou. Nós vendemos mais do que compramos. Superávit na balança comercial. Existe a conta de serviços e rendas, que engloba viagens internacionais, os transportes, seguros, rendas de capital, juro, remessa de lucro, dividendo, né? Essa relação com essas multinacionais, né? Royalties, assistência técnica, os serviços governamentais, ou seja, as embaixadas, embaixada do Brasil nos Estados Unidos, embaixada do Brasil no Iraque, em Pequim, etc. e tal. Então, existe essa outra conta que é de serviços e rendas. Eu trago aqui com uma outra conta, as transferências unilaterais correntes. Ela teve em 2015 uma alteraçãozinha. Eu uso a mesma nomenclatura que está no material, no livro. Para nós não importa muito essa questão do nome, mas hoje ela chama renda primária e renda secundária, tá? Mas isso também, esse tipo de detalhamento, caso vocês precisem algum estudo, alguma coisa assim, o Banco Central disponibiliza, tá? Aí essa conta a gente tem que fechar, né? Aí tem uma das contas que é a soma dessas anteriores. É a soma da balança comercial, é a balança de serviços, é a conta de serviços e rendas, e tudo aquilo que foi transacionado em termos de donativos em divisas ou mercadorias. Essa soma vai compor o saldo em conta corrente, tá? Então, é a soma dessas contas anteriores. Por fim, nós temos a conta capital e financeira. É nela que são registrados os empréstimos com o Banco Mundial, com outros bancos privados, é nela que vai ser enquadrada a questão das amortizações de empréstimo, tudo aquilo que está relacionado às finanças com o resto do mundo, tá? E aí depois, em termos contábeis, considera-se erros e omissões, tem o saldo do balanço de pagamentos, que é a soma dessas contas anteriores, e, por fim, a variação dessas reservas de divisa. Aqui eu descrevi essa estrutura do balanço de pagamentos, tá? Enquanto registro de tudo aquilo que foi comercializado em termos de Brasil, por exemplo, com o resto do mundo, tá? Então, o que eu fiz até aqui, gente, foi, em princípio, trazer fatos do dia a dia, fatos reais, e, na sequência, fazer essa abordagem teórica desse contexto tão importante que é a economia internacional. E que ela está absolutamente interligando todos os indivíduos, todas as empresas, em que pese, por conta, de fato, de como nós estamos vivenciando esse momento histórico, econômico, digamos assim, nós temos grandes empresas e poucas que têm muito domínio no mundo todo. No meu caso, por exemplo, que sou uma leitora, de certo modo, assídua, assim, então, a Amazon, para mim, é uma coisa fantástica. Aí tem alguns detalhes que dá para polemizar também, né? O mecanismo de trabalho e tal, mas é uma empresa que cresceu muito na pandemia, uma empresa de tecnologia, vende de tudo, e que impacta o meu dia a dia, né? Então, uma grande empresa que detém poder de mercado. E toda vez que nós experimentamos esse avanço tecnológico, nós percebemos o quão mais nós estamos nos relacionando com o setor externo. O quanto nós precisamos de empresas do setor externo por conta do nosso déficit em desenvolvimento, pesquisa e investimento para que a gente possa estudar melhor, pensar melhor, fazer pesquisa
e termos capacitação para desenvolver tecnologia no Brasil, né? E aí a gente faz esse elo entre o quanto nós estamos interligados com o setor externo, e aí fica uma importante reflexão desde já, né? Nós estamos muito conectados e relacionados com o setor externo, mas ao mesmo tempo nós estamos na dependência de uma política de governo de longo prazo, em que possa capacitar a mão de obra, que possa facilitar o nosso processo de estudar, de pesquisa, promover a educação para que a gente possa também desenvolver, em termos tecnológicos, ampliar essa complexidade econômica brasileira em termos de oferta de bens e serviços. Porque à medida que a gente amplia essa base, né, nós nos tornamos melhores, mais competentes nos produtos que nós produzimos internamente, ampliamos o nosso nível de exigência enquanto consumidores, enquanto agentes econômicos, e promovemos, né, assim, empurramos para cima essa economia, né? Mas precisa desse elo com a política, né? Para isso, ganhou muita força nesse contexto de internacionalização organismos internacionais, como a ONU, com por exemplo, a agenda dela 2030, buscando erradicar a pobreza, olhar para essa questão de saúde, né? Então, a ONU, enquanto Organização das Nações Unidas, nós vimos o quanto a OMS, em termos de pandemia, foi fundamental para ver como o mundo ia se organizar em termos de pandemia. A Organização Internacional do Trabalho, para ser um organismo que convenciona como deve ser o trabalho no mundo, né? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, enfim, são organismos que vêm a partir do contexto da globalização.